Bom dia. Antes que o pastor Joerley nos traga a mensagem, nós temos uma surpresinha aqui, que a gente sabe que para pastor nunca é surpresa, né? Minha mulher diz que para pastor e professor não se faz surpresa. Então, a igreja lembrou do senhor no dia 27, alguns manifestaram através de WhatsApp, Facebook, né? Mas nós não nos esquecemos e lembrou que trouxemos um presentinho para o senhor, tá? Por favor, eu quero dar um abraço no senhor. Deus abençoe. Obrigado. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Tinha um texto, está em Abacuque 17 a 19, que talvez eu não consiga me lembrar todo, mas aquele que eu tenho aprendido com o pastor, e ele diz que embora a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e ainda que não haja gado no pasto, contudo, nós cremos no Deus da nossa salvação, e a Ele nós nos rendemos. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade. Quando temos compartilhado com o pastor ao longo desses mais de 30 anos da sua vida, em que ele tem passado o seu período de vida maior conosco, nós te agradecemos por essa vida, por tudo que ele tem nos ensinado, e te pedimos também, Pai, que tu renoves sobre ele as tuas bênçãos, que tu renoves sobre ele as forças que ele tem de necessidade, porque tem muito a nos ensinar e a conosco compartilhar. Produza essa data por quantas vezes o Senhor entender deva dar ao teu servo, sempre, Senhor Deus, na tua presença. Te pedimos e agradecemos as bênçãos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Ele vai usar os ternos escuros, não parecia a música do folclore gaúcho, os homens de preto. Graça e paz a todos, irmãos. Um bom dia. Hoje é um dia de surpresa, né? Foi entregue um presente aqui. O pastor Marcos estava me dizendo: olha, vai, mas volta. Vai para o púlpito e volta, porque nós vamos entregar um negócio para ele. Eu já logo pensei, não pode mentir para pastor, né? O castigo é maior, ele tem que saber que a surpresa existe, então deixa ele vir pegar o presente. Mas graças a Deus pela vida do pastor Neilson, e eu tenho certeza que durante todos esses anos que ele tem estado aqui e tem influenciado a vida de muitos, tem sido uma alegria para os irmãos e uma bênção para todos, né? Que Deus continue abençoando a ele e essa igreja igualmente. Irmãos, hoje nessa manhã o pastor Marcos me deu um desafio, que falar, não só trazer uma mensagem bíblica, mas ao mesmo tempo pensar um pouco sobre a história da igreja, já que na escola bíblica os irmãos têm falado sobre isso, e eu me senti bastante desafiado a pensar a respeito da igreja, a pensar a respeito do que a igreja significa, sobretudo a igreja em relação aos nossos dias de hoje, né? O que a igreja tem significado no nosso tempo. É sempre bom a gente pensar um pouco sobre a igreja, uma vez que nós somos igreja. E o tempo passa e nós continuamos sendo igreja. E as coisas que vão acontecendo ao nosso redor nos influenciam, ao mesmo tempo que nós podemos influenciar. Então é sempre bom fazer um exame ou um autoexame a respeito de quem somos, do que temos feito, do que na história, no decorrer de toda a história, a igreja, como ela tem se comportado, como ela tem sido relevante, o quanto ela tem contribuído, mas ao mesmo tempo, em algumas vezes, ela pode não contribuir tanto, como aconteceu na história, sobretudo nas divisões que houveram, e enfim,
Pensando na igreja é sempre um momento e uma questão delicada que nós devemos sempre estudar, né? A igreja tem o seu lado positivo em nós entendermos que ela é o corpo de Cristo e ela tem história para contar, e nessa história toda que passa por ela, houve muitas coisas em que foram favoráveis ao Evangelho, muitas outras coisas não foram tão favoráveis, né? Se você, por exemplo, for estudar a história, as cruzadas, por exemplo, o quanto se matou de pessoas em nome de Deus. Eu acho que os cristãos têm que pedir desculpa por muitas coisas. Nós, às vezes, culpamos as outras religiões pelo seu fanatismo, né? Ou até mesmo pela sua radicalidade em acreditar e levar isso à espada. Mas os cristãos também mataram. Nós também temos que pedir desculpas. E nós fizemos isso em nome de Deus. Eu falo nós porque é a igreja, desde o início. E a igreja, ela traçou um caminho que evidentemente nasce em Jesus. Quando Jesus chama os seus discípulos para andar junto, nesse caminho que começa a traçar o fato de serem 2 ou 3, diz Jesus. A partir daí, os caminhos que a igreja traça passam a ser caminhos difíceis, caminhos de transformação, caminhos de dificuldade, mas caminhos de glória ao mesmo tempo, caminhos de testemunho, caminhos de transformação na vida dos homens e na vida da humanidade. Jesus é este que mesmo nós tendo esse compromisso com Cristo, nós somos corpo de Cristo, mas nós sabemos que Jesus, por fora dessa porta, ele tem influenciado muitos, apesar de ele não ser alguém que possa ser crido. O quanto Jesus e a sua igreja contribuíram e modificaram a história, influenciaram a história. Você vai num hospital, você vai num fórum, a cruz de Cristo está estampada na cabeça das autoridades. Nem sempre ela é levada em conta. Nem sempre as decisões são tomadas com base naquela cruz pregada na parede. Mas ela está lá. Isso é sinal de que a influência cristã fortaleceu o reino de Deus. E fortaleceu para uma construção da igreja, que somos nós aqui. A história tem essas particularidades. E eu queria pensar aquilo que nos foi proposto, que o que a igreja se tornou para o mundo. A igreja se torna para o mundo, em primeiro lugar, aquilo que nasce diante do chamado de Jesus. Diante do chamado de Jesus foi um momento novo. Foi um momento onde houve uma confusão religiosa, houve uma reação judaica. Quando Jesus chama seus discípulos, é um momento novo. É uma seita, é uma heresia que aparece, que surge, e os judeus começam a olhar de uma maneira torta para este judeu, esse nazareno, que está levando consigo alguns discípulos. E é claro que então Jesus mexeu com a estrutura. É claro que Jesus não foi uma persona grata, mas ela foi uma persona não grata, porque ele mexe com as estruturas, ele mexe com o pilar da religião. Diante do chamado de Jesus, Jesus chama homens comuns, ensina esses homens comuns a guardar o seu reino. Jesus propõe um reino. Jesus chama uma igreja onde ele fala que essa igreja tem a ver com um reino, não tem a ver com um espaço. Jesus sai do templo, aliás, Jesus não volta mais para o templo, e quando volta, ele volta para dar bronca. Interessante, né? Quando volta, ele vem e vê a bagunça armada, ele fala: para tudo, e aqui não é lugar de se vender o que vocês estão vendendo, nem de trocar moeda como a forma de que vocês estão trocando. Esse espaço é um espaço de adoração e é um pátio onde os gentios devem estar. Depois me parece que ele não volta mais para o templo. Jesus era meio rebelde, né, com o judaísmo. Onde já se viu, se fosse membro da sinagoga judaica, já tinha sido excluído.
Se fosse membro do Templo de Jerusalém, ia entrar o pessoal ia colocar ele de lado, ia dar uma chamada. O espaço dele é o espaço do caminho. Ele chama seus discípulos para andar com ele, para guardar aquilo que ele ensina. Jesus revela que o Evangelho está entre 2 e 3, inicia entre 2 e 3, passa por 12, e em seguida segue adiante. O que é o Evangelho hoje, o que o cristianismo alcançou, nós sabemos, nós somos testemunhas disso. A igreja de Jesus, por meio das palavras de Jesus, é aquela que inicialmente vai dizer qual é o caminho, qual é a verdade e qual é a vida. Qual é a tua proposta, Nazareno? A minha proposta é que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E tem mais, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí foi uma rasgação de veste para lá e para cá. Eu acho que o alfaiate daquela época nunca ganhou tanto dinheiro, né? Porque foi todo mundo falando assim, que história é essa? E o judeu, naquela heresia de Jesus, rasga suas vestes e fala: heresia, como você é um caminho? Sim, porque vocês estão perdidos. Eu sou o caminho. Como que você é a verdade? Sim, porque vocês nadam na mentira. A religião é mentirosa. Como você é vida? Sim, porque atrás de mim, por mim, há vida. E vocês vão ver isso. E a gente viu. Então Jesus não mentiu. Amém? Graças a Deus. Ele é aquele que chegou e apresentou uma nova forma de viver. Com base nele. Com base nos seus passos. Essa igreja que você vê, a igreja que se tornou para o mundo. Diante do chamado de Jesus. Uma igreja que inicia e que chama a atenção e que cria um rebuliço e que cria uma revolução, onde as pessoas começam a abandonar a religiosidade, começam a abandonar as palavras vazias dos mestres e começam a andar em torno de um Nazareno, de um homem aparentemente desconhecido, vindo de uma cidade desconhecida, mas que traz um caminho, que traz uma palavra verdadeira e que traz a vida. A vida em abundância e vida eterna. Ao mesmo tempo, você tem o que a igreja pode, ou que se tornou para o mundo, é o fato de que a igreja está diante de uma era apostólica. A igreja de Jesus, ela passa para a igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que agora cai na graça do povo. As pessoas começam a olhar para essa igreja e olham nessa igreja uma realidade diferente. Aquele grupo de 2 ou 3 perseguidos passam a ser um grupo simpatizante. Um grupo em que as pessoas começam a olhar e ver, a sentido naquilo que eles falam, porque eles falam que aquilo que eles fazem. Entre eles não há necessidade. Entre eles há um amor compartilhado. Realmente eles estão seguindo a cartilha do Nazareno. Essa igreja estoura a boca do balão, como diz o outro. Ela cresce para todos os lados. E o mais interessante é que essa igreja está diante do nosso livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade são atos do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo olha para aquela igreja e fala: essa igreja está indo muito bem do jeito que ela está. Eu preciso mexer um pouquinho. Eu vou criar uma dispersão nessa história. Porque só Jerusalém que está saindo ganhando. Deus gosta de compartilhar. Lembra quando Jesus está com os discípulos? E aí os discípulos falam: Senhor, tem um grupo lá fora que quer te ver. Tem gente para ser curada, tem gente que quer ver milagre. E Jesus fala: não, nós precisamos ir para outras aldeias. Mas Senhor, olha, aqui vai bombar. Se a gente colocar uma placa aqui, Jesus de Nazareno, brilhando assim, neon, a coisa vai acontecer. Jesus fala: existem outras aldeias, existem outros lugares, nós vamos embora, nós vamos sair daqui. Esse é o pensamento de Deus. Deus viu a igreja de Atos dos Apóstolos, o sujeito saindo pela janela, e Deus fala: não está bom,
Não está bom porque só está aqui. Essa igreja, ela sai completamente da fronteira. E aí Deus levanta o perseguidor, Paulo, para ser perseguido. E para ajudar com que essa igreja fora de Jerusalém seja uma igreja que se torne alguma coisa para o mundo. E se tornou. Nós fomos atingidos. A igreja de Antioquia, sob o cuidado e o olhar de Paulo, de Barnabé, passam a voltar para Jerusalém, bater na porta de Jerusalém e falar: vocês estão precisando de alguma coisa? E Jerusalém fala: estamos. Aqui há muita fome. Pois é, nós vamos ajudar vocês. Só que a gente sabe que vocês não queriam que a gente fosse construído, né? O primeiro concílio de vocês, em Atos dos Apóstolos, vocês estavam se perguntando se a nossa igreja devia existir ou não. E a nossa igreja existiu porque os atos são do Espírito Santo. E agora nós estamos aqui para ajudá-los. Olha o que Deus faz. Ainda bem que a igreja de Jerusalém não deu certo sozinha, porque senão nós teríamos que mudar para Jerusalém, né? Quanto difícil seria. A igreja do Atos dos Apóstolos é uma igreja que surge diante de uma era apostólica. Apostólica, onde Cristo Jesus de Nazaré, Filho de Deus, é a base para os apóstolos. É o Espírito Santo, o Deus atuante, o Deus eterno, inspirando, ou melhor, iluminando os apóstolos. São atos do Espírito Santo. A igreja dos Atos, ou a igreja em Atos dos Apóstolos, ela confirma as palavras de Jesus. Ela responde ao Espírito Santo através de suas ações. Ações da igreja que realmente, ou que revelaram realmente, submissão e obediência a Deus. Essa igreja que surge diante da era apostólica. Jesus mandou ir ensinar, ou melhor, ir batizar e ensinar, e eles fizeram a lição. A igreja aconteceu, uma igreja vibrante, ativa, mas essa igreja estava muito centralizada, portanto ela precisava de uma dispersão, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma igreja que está diante da era pós-apostólica, que é basicamente o início da igreja católica, na sua concepção, que equivale aí aos anos 100, no começo do século, da era cristã, até mais ou menos o ano 313, com base inicial aí, né? Onde surgem esses novos apóstolos. Os 12 apóstolos são apóstolos de fato. E aqui nós podemos até abrir um parênteses em relação à função e o dom apostolar, né? O apóstolo em si é aquele que está ligado a Cristo. O apóstolo em si não é uma função de status, mas é uma função de execução. Os apóstolos foram aqueles que Jesus chamou e trouxe para ele, e falou: vocês vão me seguir, e a partir de mim vocês vão abrir novas igrejas, em meu nome. Essa hora, depois disso, vem esses apóstolos que vão dar continuidade. Os 12 já não estão mais na história, muitos já morreram de maneira brutal, inclusive. O Evangelho está se expandindo nesse momento. O Evangelho se expande através da pregação, do testemunho de crentes comuns, de crentes anônimos, muitos homens importantes, é verdade, mas ao mesmo tempo o Evangelho cresce com base em crentes que nós não conhecemos na história. Homens e mulheres, inclusive, que pregaram o Evangelho, que entraram em todos os lugares, que deram a sua vida, abriram as suas casas, permitiram com que essas casas pudessem ser ponto de pregação, e que a igreja pudesse se expandir enormemente diante disso. Eles são verdadeiros heróis, heróis anônimos. Estes são verdadeiros apóstolos, apóstolos anônimos, que ninguém conheceu, mas que nós vamos conhecer no céu. Os cristãos passam a ser perseguidos, pois eles não prestam culto aos deuses romanos nesse momento.
a coisa começa a apertar. Roma está crescendo, se expandindo. E a igreja também está se expandindo. Só que a igreja sempre diz não para Roma. Não, não, não. A igreja está diante de um dilema. Os deuses são romanos, as estátuas dos deuses romanos estão diante de Roma. Tanto que você vê Paulo, quando chega em Atos 17, diante do Areópago, vê aquele monte de Deus, ele vai justamente no lugar onde está um Deus desconhecido. E ele fala, esse Deus é o nosso Deus. Esse Deus é o Deus verdadeiro. É o Deus que eu tenho a trazer para vocês. Ele faz um paralelo. Ele não foi ecumênico, ele não foi interreligioso, mas ele falou que o Deus desconhecido tem um espaço tão forte quanto os outros. E ele atribui a esse Deus desconhecido o Deus verdadeiro. E o movimento cristão, o movimento do caminho dos primeiros cristãos, que passam a ser chamados cristãos em Antioquia, esse movimento não se dobra mais para Deus nenhum, ou nunca se dobrou. Esse movimento não se dobra ao imperador, e nunca se dobrou. Eles passam a ser mais perseguidos. É uma era mais difícil. É um momento mais difícil. Eles desobedeciam o Estado. Eles não adoravam as estátuas, nem os imperadores. A igreja, nesse momento, ela retornou um exemplo de traição. Ela se tornou um exemplo de traição ao império. Mas ela, ao mesmo tempo, se tornou um exemplo de fidelidade a Deus. É mais ou menos a história de Daniel. Lembram de Daniel, né? Daniel diante da Babilônia, e todo mundo comendo os manjares do rei. E Daniel e seus amigos, todos eles fitness, magrinhos, comiam bem, viviam, talvez naquele momento já tinha a comida judaica, que é o kasher, como é que é o nome? Kasher, né? Enfim, esse momento é o momento em que eles estão comendo a sua própria comida. E eles falam, nós não sentamos na mesa do rei, nós não nos dobramos diante do rei. E a hora que sai um edito dizendo que todo mundo tem que se dobrar ao rei, nós não vamos nos dobrar. Daniel fez isso. A igreja cristã em Roma, muito depois, fez isso. A pergunta é que se nós hoje fazemos isso. Porque a coisa começa lá atrás, passa pela igreja, chega até nós. A gente está fazendo a lição direitinho? De não se dobrar à mesa de ninguém? Esse é um ponto que a gente tem que pensar. A igreja, ela não se torna, ou ela se torna um exemplo de traição ao império, mas para Deus, um exemplo de fidelidade. O cristianismo cresceu, é verdade, assim como também cresceu a oposição a ele. E Jesus já havia dito, vocês serão felizes se por acaso vos perseguirem em meu nome. Cresce então esse grupo, mesmo sendo reprimido, né? A desconsideração ao cristianismo cresceu, por serem os cristãos aqueles que reagiam sua vida, ou regiam sua vida na vontade de Deus. Era fácil conhecer um cristão em Roma, era aquele que dirigia sua vida diante da vontade de Deus. Era fácil conhecer um judeu na Babilônia, no exílio. Era aquele grupinho que se reunia do lado ao sábado para orar. Você está no exílio da Babilônia, aquele monte de gente, só que tem um grupinho no pleno sábado orando num cantinho. Quem são? Os judeus. Em Roma, quem são esses cristãos? São aqueles que não se dobram. São aqueles que vão diante das palavras de Jesus e andam conforme as palavras dos profetas. Nem Roma, nem o imperador eram maiores que Jesus. César era dono apenas da sua própria moeda. Talvez Jesus tenha sido irônico quando ele vem e fala, de quem é a cara que está na moeda aí? É de César. Então a moeda é dele. Porque se na moeda tivesse o meu nome, ou a minha cara, ela seria minha. Mas como o rosto é de César, dá para ele. Aliás, é tudo que ele tem. É essa moeda. Então dá a moeda para ele. Não me atormenta, dá logo essa moeda para ele. Vai lá, olha, pesca um peixe,
Mas, Senhor, não vai dar certo. Não, pega um peixe, e o peixe que você pescar, tem dinheiro para o meu imposto, para o seu, pronto, aí você paga tudo. Se isso dá certo hoje, hein? Já pensou? Jesus nem precisava pagar imposto, porque ele era da linhagem real. Jesus vem da tribo de Judá, ele é de Davi. Jesus não paga imposto. Jesus não tinha que se preocupar com imposto. Ele é de uma família real. Os apóstolos estavam preocupados, mas Jesus, eu não preciso pagar imposto, eu sou filho do rei. Do rei no sentido do pai, e do rei no sentido da linhagem de Davi. Mas eu acho que vocês vão me ensinar a dar um exemplo que eu vou ensinar. Tá bom, pega lá o dinheiro e paga. Ótimo. Isso não é se dobrar ao rei. Isso não é se dobrar ao imperador. Mas é andar conforme. Tem coisas que a gente pode negociar. Tem coisas que a gente pode participar. Tem coisa que a nossa vida lá fora equivale nas mesmas situações. O problema é quando existe algo que vai no lugar de. Quando nós somos confrontados e chamados à atenção para discutir o quem vem no lugar de quem, aí a gente para pensar. Quando eu entendo que Cristo é Senhor, Cristo é Senhor. Quando eu entendo que Deus é Deus, Deus é Deus. A César eu dou a sua moeda. Eu não lhe dou sacrifício, eu dou a moeda. É assim que Jesus entendeu. Meados do 2º século da era cristã, cada igreja tinha o seu bispo. Daqui começa a nascer a ideia da igreja católica. Cada um tem o seu bispo, auxiliado por seus diáconos, auxiliado por seus presbíteros. Ainda que no 1º século, no começo da era cristã, havia uma unidade espiritual de amor. Mas na medida que o tempo foi passando, essa igreja foi se tornando um pouco mais burocrática, hierarquizada. E no 2º século, então, além desse amor, dessa unidade de amor, por razão desse governo dos bispos, a igreja passa a se tornar uma igreja universal. Ela universaliza as igrejas. Os bispos estão em todas as igrejas. Isso torna a igreja uma igreja católica. Eles preservam o credo dos apóstolos, o credo apostólico, eles preservam o livro do Novo Testamento. Esse é um ponto positivo. O problema acontece quando há uma separação dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos e dos restantes. A igreja católica começa a mostrar suas asas a partir daí. Foi poder. A questão é poder. Quando os bispos dizem, nós, os diáconos e os presbíteros é que mandamos, e vocês, laicos, ficam aqui, nós somos o clero, e vocês estão aqui, e nós construímos um muro, há uma construção de poder. Jesus não ensinou isso. E nessa construção de poder, essa igreja vai nascendo e crescendo para um lugar errado. Ela vai crescendo torta, porque o poder foi estabelecido. O punho forte foi estabelecido. Isso é meados do 2º século. A igreja começa a ter essa característica não positiva. A ideia do sacerdócio começa a prevalecer no 3º século. Volta a ideia do sacerdote. Pedro havia dito, irmãos, todos são sacerdotes, a nação é sacerdote. Jesus deixa claro isso para nós. Você é sacerdote de você mesmo. Você coloque o seu pecado diante de Deus. E diante de Deus você se arrependa. Diante de Deus você vai e peça perdão. Essa igreja, historicamente, traz o sacerdócio de volta. É um problema isso. E nós passamos, como essa igreja faz, a depender, então, portanto, de pessoas que venham a falar a última palavra e que servem de ligação entre nós e Deus. Não, a nossa ligação entre nós e Deus somos nós mesmos. O que Jesus fala é que 2 ou 3 reunidos estão no meu nome, lá eu estarei. Precisa de um bispo? Não. Até o final do 2º século, a conclusão foi que a unidade da igreja, ela se consistia na autoridade
de um bispo. E aí esse bispo nasce aonde? Em Roma. A igreja gosta da ideia dos bispos e estabelece um bispo em Roma. E em Roma esse bispo é estabelecido e aí nasce a ideia do Papa. No final do século II, esses bispos, portanto, eles reivindicaram autoridade total e geral. A igreja passa a ter uma cabeça que não é necessariamente Cristo. Final do terceiro século, Roma liderava o Ocidente, mas não liderava o Oriente. Por isso que você tem a igreja ortodoxa, que é separada da igreja católica. A igreja ortodoxa tem um papa, a igreja católica tem outro. Eles não se dobraram a essa compreensão. Constantino, famoso imperador Constantino, que teve uma visão, sua mãe era uma cristã, ele governou a partir dos anos 323 depois de Cristo. Daí então o cristianismo se expande, indo até a era medieval. Nós não sabemos exatamente quais eram as intenções de Constantino. Espero crer que eram boas. De qualquer forma, Deus o usou, querendo ele ou não, porque o evangelho se expandiu. E aí o evangelho cresceu, e aí foi muito mais, né? Aí vem um ponto importante, que é o diante da reforma protestante. É claro que a história ela é muito mais comprida. Os irmãos estão vendo que eu estou resumindo, porque se a gente for cuidar de história aqui, haja, né? Haja coração para ficar pensando em história aqui. Eu estou resumindo. Chegou na era protestante, que esse ano, inclusive, nós estamos comemorando 500 anos da reforma protestante. Um momento que foi uma revolução e, ao mesmo tempo, uma reconstrução. Entre o século XVI e o século XVII, importantíssimo para nós. Nós somos filhos dessa reforma. Ainda que nós não abraçamos a reforma completamente, nós batistas, por exemplo, viemos de um movimento chamado Anabatista. Anabatista não é uma mulher chamada Ana Batista. Anabatista é um movimento, né? Esse movimento não fechou com a reforma completamente. Não fechou com a igreja anglicana, igreja inglesa, completamente. Eles disseram o quê? Existem pontos que nós não concordamos. Nós não batizamos criança. Nós acreditamos que tem que haver consciência, por exemplo. Esse grupo vem para a América. E esse grupo vai, se expande e nasce a igreja batista, inclusive na própria Inglaterra. Nós temos uma confissão batista inglesa, que poucos conhecem, mas que falam tudo aquilo que nós cremos. Nasceu na Inglaterra. É uma história, uma coisa importante. Duas questões que a reforma levantou. A primeira é o que é o Evangelho. E a segunda é o que eu preciso fazer para ser salvo. Como é que eu faço para ser salvo? Lutero, um monge agostiniano, que olha para a igreja católica e fala, tem alguma coisa errada. Ele coça a cabeça, olha para as palavras de Paulo, lê Romanos capítulo 9, capítulo 5, e ele fala, nós estamos errando em algum lugar. Esse negócio de vender lote no céu não vai dar certo. Essa história de prometer coisas que não existem não é verdade. A salvação, ela vem pela fé. A salvação não é comprada. Até mesmo o próprio Isaías disse, Isaías fala, venham todos, pela graça, não é pelo dinheiro, não é dinheiro, não se preocupem com nada, venham. Isaías fala isso. O apóstolo Paulo vem e diz exatamente, é pela fé, é gratuita, não tem mérito, vocês não têm condição de pagar. Não adianta ficar pensando, pôr a mão no bolso e falar quanto custa isso. Não vai achar o preço. Então, se não tem preço, é pela fé. E se é pela fé, nós encontramos então o que é preciso para ser salvo. Lutero disse que onde o evangelho é pregado, há divisão. Lutero foi realista. Martinho Lutero, esse monge agostiniano, alemão, entendeu o seguinte, olha, nós estamos dando um passo difícil. Nós estamos indo contra a igreja católica muito forte. Um papa poderoso, que tem uma relação com a igreja e o Estado, quase que inquebrável. Nós estamos comprando briga. Lutero tinha a compreensão clara de que
vai haver divisão. Nós levantamos a reforma, mas lá na frente vai ter problema. E teve problema. Lutero traz a ideia de que a verdade está acima de todas as coisas. Ele mesmo fala, há uma frase de Lutero que diz que a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Ele acreditava numa igreja pacífica, sim, mas também ele acreditava na verdade do Evangelho. Lutero disse ser inevitável que a verdade do Evangelho fosse novamente escondida. A luta do Evangelho é pela verdade. A igreja cristã, ela luta pela verdade. Ela luta por esse ideal. Qual é o diálogo, se nós formos pensar, né, qual é o diálogo que existe? Mas, se for analisarmos de fato, né, pensando a reforma, pensando no fato de que a reforma entende que somente a fé, somente as Escrituras, né? Olhando esse movimento que a reforma levantou, onde nós encontramos a igreja anglicana, a igreja luterana, nós encontramos as igrejas livres, como nós já falamos, anabatistas, de onde surgem os batistas, os presbiterianos, os congregacionais, os metodistas, todos eles se levantam a partir dessa reforma. No Brasil, você tem as igrejas marcantes na história. A Igreja Católica Romana, que vem com os jesuítas. Você deve ter estudado isso na escola. Se não lembra, puxa lá, né? Os presbiterianos, que chegaram com muita força no Rio de Janeiro, com tanta força que a igreja em São Paulo, sabe o que ela faz? Ela dá nome das cidades com nomes de santo. Em luta contra os presbiterianos que estão no Rio de Janeiro e tomaram conta do Rio, a igreja em São Paulo dá os nomes de São Vicente, São Bernardo, Santo André, São Paulo. Essa é uma resposta ao movimento protestante fortíssimo no Rio de Janeiro. Olha o que a história faz, por causa da igreja. Você pensa que a igreja não influencia a história? Influencia e muito. A igreja reage, a igreja católica reagiu diante disso. Os presbiterianos chegam no Rio de Janeiro, os discípulos de João Calvino estão no Rio de Janeiro abrindo igrejas, diante da reforma. A Assembleia de Deus surge com o movimento batista, 2 batistas que tiveram um avivamento e diante desse avivamento vêm para o Brasil e criam o processo do pentecostalismo e que nasce, portanto, então, a Assembleia de Deus, que é uma igreja histórica dentro do pentecostalismo, né? No Brasil, com forte movimento de evangelização, Billy Graham, no Rio de Janeiro, em 1974, a ideia da evangelização no Brasil é muito forte, né? Meu irmão mais velho foi, inclusive, no Maracanã, assistir o Billy Graham, teve que pegar a autorização do meu pai, ele era menor, dormiu numa perua durante não sei quantos dias, para ouvir as mensagens do Billy Graham no Rio de Janeiro, em 1974, talvez alguns nem tenham nascido nessa época, né? Entre os anos 70 e os anos 80, surgem as igrejas neopentecostais, que tiveram muita forte influência na própria América Latina, e essas igrejas neopentecostais, com seus movimentos que talvez tiveram alguma dificuldade, ou trouxeram alguma dificuldade doutrinária, sobretudo, em relação à salvação, em relação ao relacionamento com Deus, talvez foi um problema também, né? Os problemas são esses. A crise que a igreja enfrenta hoje é pelo impacto do iluminismo no século XVIII, momento em que o homem acredita na sua própria capacidade e ele faz do conhecimento o fator importante. Isso pode ser um problema. Não é só o conhecimento. Bem como também o liberalismo do século XIX, que surge e que afeta a identidade da igreja evangélica, caminhando para situações e compreensões a respeito de Jesus, a respeito de Deus, de uma maneira muito complicada. Iniciam os escândalos dentro das igrejas, essa é a história. Se a nossa pergunta é o que a igreja se tornou para o mundo, bom, iniciam os escândalos dentro das igrejas, sobretudo neopentecostais, historicamente falando é isso, né? Pastores e igrejas históricas que não carregavam acusações, passam a sofrer acusações. Vocês acham que não? Pois eu já sofri,
Eu, como pastor, já vivi a realidade de olharem para mim. O dia que eu fui comprar um carro, imagina, você comprar um carro, e o sujeito lá demora e nada desse carro, e bom, meu nome está limpo, eu tenho renda e está tudo certo. Não, peraí, nós precisamos conversar lá no fundo. E a coisa vai, todo mundo olhando torto para mim. Eu falei, mas gente, né? Não fiz nada. Não tenho, puxa aí a ficha, não fiz nada. Mas eu sou visto de uma maneira completamente complicada. Afinal de contas, eu sou pastor. Olha o que alguns fizeram comigo. Eu não me preocupo, eu sei que alguns pastores não se preocupam, porque a nossa causa é do reino de Deus e é Deus que está conosco. E a nossa consciência está tranquila. Mas a gente sofre diante dessas situações. Não há como. É impossível. A igreja evangélica sofre, portanto, desconfiança e falta de credibilidade até hoje. E digo mais, irmãos, eu não sou profeta, mas você pode esperar que isso vai aumentar. A falta de credibilidade e a falta de confiança vai aumentar. Muitos vão olhar para nós com desconfiança e com falta de credibilidade. Líderes religiosos, eu estou falando da história hoje. Líderes religiosos, pastores, mestres, gurus, missionários, enfim, colocam à prova a confiança do mundo pela igreja cristã, evangélica. Perigoso isso. Ao mesmo tempo, os mesmos movimentos, eles se tornam carismáticos, eles crescem, eles atraem muitos, e isso vai preocupar Roma. A igreja católica se preocupou, tanto se preocupou, que levantou um padre ou um papa argentino, latino-americano. Por quê? Porque a igreja cristã aqui na América do Sul está crescendo demais. Seja ela pentecostal ou neopentecostal, mas ela está crescendo. Dá-se a impressão, e aqui eu estou tendo uma suposição, não posso afirmar, mas dá-se a impressão de que um papa latino ajuda a fortalecer não só a cúria católica, mas também aumentando os seus fiéis. Ela está perdendo. Enfim, hoje a igreja se apresenta de uma maneira corporativista, hoje a igreja se apresenta de uma maneira curandeira, hoje a igreja se apresenta de uma forma utilitarista. Eu vou naquela igreja para ver se eu ganho um dinheirinho a mais quando eu voltar. Faço uma oração forte, e quando eu voltar, quem sabe Deus tem dó de mim, diante daquilo que eu sou e que eu estou precisando. Quem sabe o que eu deixar lá no altar pode reverter para mim bênçãos maiores. Olha onde nós chegamos, essa igreja que nós temos por aí. Basta você ligar a televisão. Eu fico minutos, não vou dizer horas porque é pecado, mas eu fico minutos e minutos assistindo alguns cultos, irmãos, e eu faço de propósito. A minha esposa, ela passa assim, torcendo o nariz, né? Como dizendo assim, o que você está fazendo? Eu estou me atualizando. É público. Não sou eu que estou inventando. Eu estou me atualizando para ver o que está acontecendo. E a igreja de Cristo, que está na Bíblia, ela se transformou nisso. E eu olho e falo, meu Deus do céu, onde é que nós chegamos? Enfim, essa igreja, por outro lado, ela é também e pode se tornar bíblica, dentro da sua simplicidade, dentro da sua fidelidade nas escrituras sagradas, e ela pode ser cristocêntrica, Cristo no centro. A igreja verdadeira, meu irmão, e eu imagino que você está aqui por causa disso, porque é Cristo que está no centro. A palavra de Deus, ainda que ela não foi aberta por mim aqui ainda, mas nós já lemos, e nós sabemos que a palavra de Deus é e sempre será nosso guia, com base no nosso Senhor. Isso é uma igreja cristocêntrica, fiel, não preocupada no show, no espetáculo, mas preocupada naquilo que Deus, daquilo que Cristo nos deixou. E nós somos obedientes a Ele, fazendo aquilo que Ele nos manda, só e tão somente. Se isso não satisfaz alguns gostos de muitos, é claro que eles não ficam. Eles vão embora, eu sei. O conceito mal observado é que a igreja é o seguinte: primeiro eu, depois Deus.
Não em todos os casos, mas geralmente é assim. Muita gente entra na igreja porque ela quer se alimentar, ela quer resolver os seus problemas, e ela depende de Deus para isso. Então Deus vem em segundo lugar. Mas o conceito exato é que a igreja é primeiro Deus, segundo você, terceiro eu. Primeiro Deus, porque nós nos reunimos em nome dele, nós tributamos louvor e adoração a ele, a nossa vida pertence a ele, nós devolvemos tudo a ele, tudo que é nosso é dele, né? A canção de Martinho Lutero, ouros, mulher, bem, família, se tivermos que perder, a gente perde em teu nome. Então, em primeiro lugar é o Senhor, ponto final. Em segundo lugar é o meu próximo, porque Jesus fez isso. Jesus não veio se satisfazer, Jesus veio satisfazer a nossa necessidade. A cruz é uma necessidade nossa, muito mais do que de Deus. Em terceiro lugar, eu olho para mim. Está vendo? Essa é a ordem. Essa é a ordem da igreja cristã. A igreja se torna para o mundo a partir desse contexto. A nossa importância, e nós passamos a intervir no mundo a partir desse contexto. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é fundamentada em Cristo, por meio das suas palavras, ou por meio das palavras dos profetas, e através do ensino dos apóstolos, assim nos foi ensinado. Tem o texto de Efésios, capítulo 4, esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança, que é a esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, age no meio de todos e por meio de todos. Paulo centraliza a nossa fé. Há uma carência de confissão de fé. Nós precisamos confessar uma fé comum. Nós precisamos acreditar na mesma coisa. Nós precisamos ter uma unidade, ainda que somos adversos. Mas nós devemos nos unir naquilo que cremos. A nossa crença tem que ser única e una, tão somente uma. Muitos abandonaram suas igrejas. Lá em Hebreus diz que não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A igreja não é um lugar para se abandonar. A igreja é um lugar para abraçar. Não existe igreja, essa história de que eu sou igreja. Você não é igreja. É você e mais um. Não, eu não tenho ido mais para a igreja, eu não congrego com ninguém, porque afinal de contas a igreja sou eu. Quem disse? A igreja é você e mais um. Ah, então tudo bem, é eu e minha esposa. E a gente faz culto em casa. Não, mas não é isso que Deus mandou. Você e a tua esposa é uma só carne, continua sendo um. Não vale. A tua esposa é café com leite, no sentido do corpo de Cristo. Você tem que reunir com pessoas diferentes. Você tem que estar no meio de pessoas diferentes. Você tem que estar no meio dos irmãos, para dividir a sua fé, para dividir as suas questões. O credo de Nicéia, no concílio de Nicéia, em 325, com o imperador Constantino, diz o seguinte, que a igreja de Jesus é única, uma unidade no evangelho apostólico. A igreja de Jesus é santa, chamados para fora do mundo, sendo aperfeiçoados, portanto, a cada dia, mediante a sua identidade, chamados para fora porque ela é santa. Então ela vai para fora para poder abençoar, porque ela já é santa. O que é santo aqui tem que se tornar santo lá. E a igreja de Jesus, ela é universal, como nós vimos, porque ela está em todo mundo, ela é encontrada em todo lugar, ela é formada por todas as pessoas, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. A igreja de Jesus, ela é fundamentada nos apóstolos. Em suma, a igreja de Jesus testemunha o próprio Jesus e seu reino. Nós somos aqueles que, o que nós nos tornamos para o mundo? Bom, nós nos tornamos aqueles que testemunhamos o próprio Jesus e o seu reino.
Como igreja, nossa preocupação é lutar por uma confissão de fé comum. Com certeza, nós não vamos falar a língua do mundo. Com certeza, nós não vamos falar aquilo que o mundo quer escutar, o que quer ouvir. Nós não devemos ser uma igreja que tire o ouvido para fora e diga: o que vocês querem? Nós sabemos o que é a verdade, o caminho e a vida. Então nós vamos até lá levar o que eles precisam e não o que eles querem. Aqueles que estão fora da igreja não conhecem o caminho, a verdade e a vida. Como igreja, nossa preocupação, portanto, é essa: sustentar, afirmar, defender as boas novas do Evangelho sem alterações, não é? Sem modificações. E aqui, basicamente, nós terminamos. Bom, irmãos, o que a igreja se tornou para o mundo hoje? Ela não se tornou um reflexo exato das palavras de Jesus. Não, ela está em construção. A igreja é santa porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Mas ela vai ser totalmente constituída, ela vai ser completamente estar pronta quando houver o casamento. Nós somos a noiva, nós estamos nos arrumando. Ainda nós não colocamos o véu, nós não colocamos a roupa completamente, nós não estamos no altar. Nós estamos caminhando da porta para o altar. Está demorando, nunca uma noiva demorou tanto para entrar, né? Mas é esse o caminho. E ao contrário, quem está esperando é o noivo, não é a noiva. O noivo está aqui. E nós estamos entrando devagar. E nesse caminho nós estamos nos arrumando, nós estamos nos enfeitando. Nós estamos vendo se está tudo ok. Tirando as arestas, tirando tudo aquilo que não serve. Cortando tudo aquilo que não é próprio para o noivo ver. Para que a gente chegue diante dele perfeito. Aí nós vamos olhar para o noivo vai olhar para nós. E ele vai falar: essa é a minha igreja, vem aqui. Agora sim. Mas de qualquer forma nós somos essa igreja. Nós não somos ainda completamente perfeitos como igreja. Mas nós estamos caminhando para a perfeição. Essa igreja, ela se dividiu, é verdade. Mas ao mesmo tempo, essa igreja não deve ser aquilo que o mundo está esperando ser, não. Pedro fala: o que me importa na verdade é fazer a vontade de Deus e não dos homens. O que me importa é saber o que Deus quer e não o que os homens querem. Paulo também diz isso. Qual é o nosso diálogo da igreja com a sociedade? O pastor já havia dito isso, né? Talvez o que a igreja se tornou para o mundo, ela deve se tornar para o mundo, é uma resposta nesse diálogo. Qual é o nosso posicionamento? O que a igreja pensa a respeito de questões que já foram discutidas? Aborto, homossexualidade, política, a relação com o Estado. Quem somos nós? A igreja deve ser vista pelo mundo como uma igreja santa. Eu acho que a nossa maior preocupação é ver aqueles lá fora olhando para nós e dizendo: esses daí, a gente pode não gostar deles, mas eles são santos. A gente até pode não crer no Deus que eles creem, mas a gente não tem o que falar contra eles, não. É o que Pilatos vem e fala: eu não tenho o que fazer com esse homem. Por quê? Porque não tem acusação. Nós não somos Jesus, mas nós somos o corpo dele. Então, diante dos olhares, nós não podemos ser julgados. Nós devemos ser olhados e vistos e ditos assim: olha, nós não temos nada contra eles. Não sei como é que nós vamos crucificar esse povo. Porque eles são o corpo de um Deus, de um Cristo imaculado. E eles caminham na direção que esse Cristo caminha. Irmãos, esse é o nosso desafio. O que a igreja se tornou para o mundo na história, nós muitas vezes já conhecemos. O que a igreja se tornou para o mundo hoje, tem sido muitas vezes um problema. Mas ao mesmo tempo é o único lugar onde há solução. Não há alegria maior que não seja na igreja. Não há maior paz que não seja em Jesus. Nem a torcida do Corinthians consegue falar a língua tão bem quanto fala, porque o Corinthians perde, né? De vez em quando ele perde.
mas a igreja não perde, né? A igreja está junta, está unida. Nós falamos a mesma língua, sim. Somos muito diferentes, mas nós falamos a mesma língua porque a nossa base é única e ela é uma só. Que Deus nos abençoe, que realmente o Senhor possa falar ao nosso coração cada vez mais, né? E que esse momento seja um momento proveitoso para você entender e pensar quem é você junto com os irmãos. Qual é o seu papel e qual é a sua relevância diante desse mundo de hoje? Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, porque nós queremos como igreja nos tornarmos um exemplo para os que estão lá fora. O Senhor nos confiou tal tarefa, para que pudéssemos ensinar e mostrar quem é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos essa verdade. Dá-nos, ó Deus, essa condição. Permita-nos, ó Deus, que o nosso coração não se desvie. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Quer ser pé, queridos? Enquanto ouvimos a respeito da igreja, cantemos essa canção tão bonita, tão expressiva. Amém, louvado seja Deus. Antes da nossa oração,
Eu falei para o pastor ali, falei assim, pastor, o senhor é aniversariante, convida o seu povo para almoçar. Ele falou assim, convida você. Então, literalmente, como ministro de apoio, então todos estão convidados para o almoço ali no nosso estacionamento, que foi convertido agora em salão social, e que possamos, no amor de Cristo, estarmos unidos para sermos a igreja que avança para o mundo que precisa de Deus. Obrigado, Pai eterno, porque a tua graça nos comissionou para esta grande missão de sermos continuadores da tua missão confiada a Cristo, e Cristo confiou aos apóstolos, e hoje Cristo confia a nós, igreja do século 21. Que possamos levar a luz e o sal, que possamos realmente ser sal e luz aonde estivermos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolações do teu Santo Espírito, Deus, repouse sobre cada santo separado para o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.